Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. A você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e clica também aí no gostei. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. Mas agora eu quero também que você compartilhe esse link nas suas redes sociais. Então, a minha sugestão é que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envie para pelo menos 7 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. E a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 46. É um salmo bastante conhecido, principalmente o versículo 1 é muito conhecido, e é um salmo que mostra que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, eu quero ler esse texto e nós vamos refletir a partir desse texto da Escritura Sagrada. O Salmo de número 46 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é um salmo preciosíssimo. É um salmo que fala muito ao nosso coração. Nós poderíamos ficar aqui apenas no versículo 1, porque o versículo 1 já tem matéria suficiente para edificar, abençoar e conduzir a nossa vida durante todo esse dia e até durante essa semana. Veja só, o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu tenho falado aqui já em algumas outras ocasiões que Deus é aquele onde nós podemos nos refugiar, onde nós podemos nos abrigar e realmente nos sentir seguros. Nós podemos nos abrigar no Senhor. Nós podemos nos refugiar no Senhor e realmente nos sentirmos seguros. Vivemos num mundo de incertezas, vivemos num mundo de inseguranças, mas em Deus nós podemos sim nos sentir seguros, protegidos e verdadeiramente guardados. Ainda nesse mesmo versículo, o salmista diz que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. E aqui nós percebemos duas coisas. A primeira é que Deus está sempre presente. Ele está sempre conosco. Não há circunstância, não há situação que Deus se esqueça de nós. E é interessante que essa ideia
é reforçada com a vinda de Jesus, quando o próprio nome Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus entre nós, Deus em nós. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. O Senhor é o socorro sempre presente, é o socorro que está sempre conosco, aquele em quem nós podemos confiar, aquele em quem nós podemos buscar em toda e qualquer circunstância na nossa vida. Talvez você já tenha passado pela experiência de buscar a ajuda de alguém e esse alguém, por mais que desejasse te ajudar, naquele momento ele não podia fazer nada. Naquele momento, ele não tinha o que fazer, ele não tinha como lhe ajudar. Talvez não estivesse presente, talvez estivesse viajando, talvez você tenha precisado de um suporte financeiro e naquele momento aquela pessoa não podia te ajudar. Talvez você precisasse de uma carona e naquele momento a pessoa não pudesse lhe servir. Mas Deus é o socorro sempre presente. Ele não chega atrasado nem adiantado porque ele já está conosco. E a segunda coisa que nós percebemos nesse final do versículo 1 é a realidade das tribulações. O fato de servirmos ao Senhor não nos isenta de passar por situações adversas, por tempestades, por problemas. O próprio Senhor Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, problemas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus diz também que nós devemos confiar no Senhor, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias nos seriam acrescentadas. E ele diz que basta a cada dia o seu mal, a sua preocupação, o seu problema. Então, a verdade é que nós não estamos isentos ainda de passar por alguma situação indesejada. Enquanto aqui estamos sujeitos também aos problemas desse mundo. Sujeitos a um problema financeiro, a um problema de saúde, a um desemprego, estamos sujeitos a tudo isso. Isso faz parte dessa vida terrena, dessa vida humana. Mas é interessante que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Ele não diz simplesmente Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele diz Deus é o nosso refúgio. E aqui ele nos ensina que nós temos que aprender a viver em comunhão com os nossos irmãos. Nós não devemos viver isoladamente. Nós temos que estar juntos uns com os outros, porque é justamente na comunhão que Deus mais revela o seu amor e a sua graça sobre nós. Porque a comunhão nos leva também a amadurecer e a aprender a lidar com pessoas diferentes, pessoas que pensam de forma diferente de nós. Então, a comunhão nos fortalece, a comunhão nos prepara, a comunhão vai nos lapidando. Então ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 6, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ele também nos dá essa ideia da comunidade de fé, quando ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Interessante que naquela expressão, Jesus estava dizendo que ele não tinha dificuldade nenhuma em compartilhar o seu Pai conosco, e também nos ensinando que nós devemos viver em comunidade, porque o Pai é nosso, não é apenas o meu Pai. Deus não é apenas meu Pai, Ele é nosso Pai. Todo aquele que crê em Jesus, está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe também o direito de se tornar filho de Deus. Então, olha só, nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso lugar forte, é o lugar onde nós realmente estamos guardados, protegidos pelo Senhor. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. E aí ele começa o versículo 2 dizendo: portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. Por quê?
Veja, vivemos num mundo de insegurança, um mundo de incertezas, um mundo de situações adversas, mas quando Deus verdadeiramente é nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente, não há o que temer, porque Deus é suficiente para a nossa vida. Deus é tudo o que nós precisamos. Deus é tudo o que nós precisamos. Por isso que no Salmo 23, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, porque a presença de Deus é suficiente para nós. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A vida, na verdade, só encontra sentido quando nós encontramos Deus, quando nós buscamos a Deus e vivemos um relacionamento de comunhão com Deus. Por quê? Porque Ele é o autor da vida. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então a vida só faz sentido quando nós vivemos na presença de Deus, em comunhão com o nosso Criador. Mas veja, ele continua dizendo várias coisas preciosíssimas nesse salmo. Ele diz: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, tal. Aí quando chega no versículo de número 5 e 6, ele diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha, aqueles que estão na morada do Altíssimo, aqueles que estão guardados na presença do Senhor, aqueles que fazem parte da cidade santa do Senhor, não são abalados. Porque o lugar onde Deus habita não pode ser abalado. E a voz do Senhor, ela é poderosa a ponto de dissolver a terra, cessar as guerras. Versículo de número 9, ele diz: ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quando ouvimos rumores de guerra ou até mesmo situações de guerra, é natural que o nosso coração se estremeça, porque não sabemos o que poderá acontecer. Mas quando nós olhamos para Deus e o reconhecemos como nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, aquele que nos guarda, aquele que realmente está conosco em toda e qualquer circunstância, então ele traz paz ao nosso coração. Mas sabe, quando a gente pensa em guerra, às vezes a gente só pensa entre uma nação guerreando contra a nação, um povo contra outro povo. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Talvez você esteja vivendo uma guerra no seu coração, uma batalha na sua alma. Talvez você esteja vivendo uma inquietação, talvez uma incerteza. Talvez você esteja vivendo com medo do amanhã. Talvez você esteja vivendo preocupado com o que pode acontecer ou com o que está acontecendo. Talvez você esteja vivendo uma sensação de insegurança e talvez até de impotência diante das situações que lhe cercam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus, Ele diz a você: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Talvez o que esteja precisando para você seja realmente aquietar o seu coração diante de Deus, guardar o seu coração no Senhor. Talvez o seu coração esteja inquieto, talvez o seu coração esteja preocupado, porque você está olhando para as circunstâncias e você percebe que as circunstâncias são grandes demais. São maiores que a sua força, são maiores que as suas habilidades, são maiores do que as suas capacidades. Se você olhar para as circunstâncias e para os problemas que porventura estejam lhe cercando, talvez o desânimo bata ao seu coração. Mas se você olhar para o Deus Todo-Poderoso, para aquilo que Ele tem feito na sua vida, para aquilo que Ele tem feito em toda a história da humanidade, então o seu coração irá se aquietar no Senhor. Ele diz no versículo de número 8: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra.
Basta você olhar para aquilo que Deus tem feito na humanidade, basta você olhar para a própria criação, a maneira como todas as coisas funcionam corretamente. Basta você olhar para aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Sabe, querido, às vezes nós temos o triste erro de olhar apenas para o problema atual, para o problema que estamos enfrentando agora. E nos esquecemos de olhar e de reconhecer tantas outras vezes que Deus já nos deu livramento, que Deus já nos fez resolver uma situação tão difícil, que Deus já cuidou de nós, que Deus já supriu a nossa necessidade, que Deus já proveu os recursos que precisávamos. Nós deixamos de olhar para aquilo que Deus já fez e focamos apenas no problema que estamos vivendo agora. Por isso que o coração se inquieta, por isso que o coração fica aflito. Mas se você olhar para a sua vida, você vai ver que Deus já tem feito grandes coisas na sua vida. Deus já fez coisas maravilhosas na sua vida até aqui. Se você olhar para a sua história, se você olhar para a sua trajetória, você vai ver como Deus cuidou de você. Como Deus foi gracioso, como Deus foi bondoso, como Deus foi misericordioso, como Deus cuidou de você em situações tão difíceis. E você chegou até aqui. E você chegou até aqui porque Deus tem cuidado de você. E a partir do momento que você tiver essa consciência do quanto Deus já tem cuidado de você, então você vai se aquietar no Senhor. Você vai descansar no Senhor, por entender que se Ele não te abandonou até aqui, Ele não vai te abandonar agora. Não é agora que Ele vai te abandonar. Se Deus já te deu tantas bênçãos, se Deus já te ajudou a resolver tantas coisas difíceis, não é agora que Ele vai te abandonar. Aquiete o seu coração no Senhor. Aquiete o seu coração no Senhor. Deixa de focar no problema, deixa de focar nessa situação que você está vivendo, talvez um problema de saúde, talvez um problema familiar, talvez um problema financeiro. Não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, esse problema não é maior do que o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador dos céus e da terra. O seu problema não é maior do que Deus. Essa situação que você está vivendo não é maior do que Deus. Há um Deus Todo-Poderoso, no controle de todas as coisas, está cuidando de você. Talvez você não esteja sentindo isso, talvez você não esteja percebendo isso, porque você está olhando demais para o problema. Talvez você esteja olhando demais para a crise que você está enfrentando. Olhe para Deus, erga os seus olhos para os céus e reconheça que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está cuidando de você. O próprio Senhor diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe por que muita gente não consegue perceber o cuidado de Deus? Sabe por que muita gente não consegue perceber o quanto Deus já está presente? Porque estão inquietas, tentando resolver um problema que vai além da sua capacidade. Estão ansiosas, preocupadas e aflitas por não conseguir resolver uma situação que vai além da sua capacidade de resolver. Aquiete-se no Senhor. Aquiete-se no Senhor. E você vai perceber como Deus vai te surpreender. E para finalizar, o versículo de número 7 e o versículo de número 11 é o mesmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha só, querido, que coisa maravilhosa. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é qualquer Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor que entra numa batalha para ganhar. Ele não entra numa batalha para perder. Deus não entra numa batalha para perder. Ele só entra para ganhar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você sabe o que significa essa expressão? Mais do que vencedores? Antes mesmo de entrarmos na batalha, já temos a certeza da vitória em Cristo Jesus.
Portanto, querido, eu quero nesta manhã te convidar a lançar as suas inquietações, os seus problemas, tudo que você está enfrentando e que você não está conseguindo resolver, lance nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos de Deus. Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem a solução que você precisa. Pare de querer resolver as coisas na força do braço. Pare de querer resolver as coisas na força do argumento. Entregue nas mãos do Senhor. Confie nele e você vai ver como ele agirá e te surpreenderá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações, na hora da angústia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se sentir inseguro, quando você sentir medo, quando você estiver preocupado, recite esses 2 versículos. O versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o segundo versículo é os versículos 7 e 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando você sentir medo, quando você estiver preocupado, diga, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ocupe a sua mente e ocupe o seu coração com essa declaração de fé. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu finalizo com o versículo de número 10, onde o Senhor diz para você nesta manhã, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que, em nome de Jesus, você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder, porque eu creio que outras pessoas, assim como você, precisam também ser abençoados por esta palavra, pelo Salmo 46, por aquilo que Deus falou no nosso coração nessa manhã. Então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe, um forte abraço e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe e um forte abraço.